Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Muito bem, meus amiguinhos, chegamos, vejam só, ao episódio número 6 deste podcast, o sexto episódio. Tivemos o episódio piloto, depois o episódio número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, esse é o número 6. Ou como diria o meu amigo Corey Taylor, se você não entendeu, ele diria, se vocês são 555, eu sou o 666. Gostaria de desde já adiantar que o episódio número 5 fez bastante sucesso, foi o episódio mais ouvido até agora, superou o episódio piloto, inclusive, o que me deixou bastante feliz. E hoje, gente, queria comentar um negócio. Se você for essa pessoa que gosta de prestar atenção na minha voz, se você vem acompanhando o Sonic Cast lá desde o início, desde o primeiro episódio, desde o piloto, ainda mais, você reparou alguma coisa diferente hoje, talvez na minha voz, talvez na altura dela, talvez na ambientação. Por quê? Porque hoje, meus amigos, temos um microfone para gravar o Sonic Cast. Presenteado, um primeiro recebido, vamos dizer assim, do Sonic Cast, o presente do meu grande mano Dudu Sartori, que vem a ser meu cunhado, meu mano, meu brother, meu amigão, que me presenteou com o microfone para gravar o Sonic Cast. Um cara que apostou, que é nosso ouvinte, que me ouve e que, assim como vocês, estão nesse momento pensando, nossa, vejam só, no sexto episódio do Sonic já tem um investidor, um patrocínio. Por isso, gente, hoje, tanto que eu brinquei com a questão dos patrocinadores, hoje teremos sim o patrocinador, porque se não fosse o Dudu, não teríamos esse microfone. Então, esse microfone é sim um patrocínio de Dudu Sartori, e ele vai ganhar um merchan gratuito já no início aqui do podcast do Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, e agora com patrocinador. O patrocinador é de Draft Personal Soccer. Mas, Sonic, o que vem a ser Draft Personal Soccer? Bom, é uma academia de futebol com condicionamento físico e técnico. Se você é um cara sedentário, um cara que quer se mexer, alguém que quer colocar atividade física na sua vida e que gosta do futebol, a Draft Personal Soccer alia essas duas coisas. Eles misturam tanto atividade física, como exercícios físicos, como se fosse uma academia, porém com práticas de exercícios do futebol. Tu faz todos os movimentos de atletas profissionais, em treinamentos, treinamentos com bola, sem bola, aquela função de zigue-zagues, toda aquela função do preparo físico. Ficou interessado? Gostaria de saber? Acho que sim. Sou criança, será que eu posso? Tem treinamento para criança também. Sou adulto, já tô um pouquinho acima do peso, será que eu consigo? Claro que sim. Tem para todas as idades. Draft Personal Soccer dos meus manos, o Dudu Sartori, vocês encontram ele no Instagram, @Dudu Sartori, e do seu brother, o Juan Madeira, @Juan Madeira. E se você quiser ir direto lá na Draft Personal Soccer, encontrem eles pelo Instagram em @Draft Personal Soccer, que veio a patrocinar este microfone do podcast, do Sonic Cast, gente. Olha que bacana. Vou fazer um teste, eu vou ficar mais longe do microfone. Estou longe. Agora eu vou tocar uma gaitinha de boca. Vejam só, o som está maravilhoso, está muito bom. Vou aplaudir de longe, ó. Vamos! Sim, meus amigos. Bom, hoje, já que é o episódio 6, eu gostaria de contar algumas coisinhas aqui pra vocês, tá bom? O texto do livro de hoje, gente, vai ser o primeiro texto já com a Crazy Art Sonic NM existindo. Por que acontece? Até agora, todos os textos que eu contei pra vocês do livro foram textos, né, baseados em lembranças da minha vida, de infância, adolescência, início ali da minha vida profissional, de coisas que eu fui fazendo até um dia ter a ideia de criar a Crazy Art Sonic NM e, né, ela virar o meu trabalho até hoje. Porém, gente, esse é o primeiro texto que eu coloquei no livro, já com a Crazy Art Sonic NM existindo. E agora vai ser mais ou menos assim. Eu vou fazer um episódio falando de um texto já da existência da Crazy Arts, um lá do passado, um do meio, enfim, não vai ter muita ordem, tá, gente? Eu vou sempre explicar antes do texto começar, que nem geralmente eu faço, tá? Mas é só pra vocês saberem que esse, no episódio 6, coloquem na agendinha de vocês até o episódio 5, tudo pré-Crazy Arts, tipo o Velho Testamento Crazy Arts. E agora, episódio 6, é o primeiro texto já com a Crazy Art Sonic NM existindo. E esse texto, gente, ele me ajudou a que eu criasse uma política na forma como eu faço o meu trabalho. Então, aquela coisa, como eu costumo dizer pra vocês aqui, quem já me ouviu falando sobre isso em outras situações sabe também, que eu gosto de pegar as experiências que eu vivenciei e aplicar no meu trabalho, né? Tanto de coisas positivas quanto negativas. Então, no caso, essa foi uma experiência não muito agradável, né? E que eu coloquei como lição. Então, é o texto que vai ser lido hoje, tá, gente? Então, vou dar um golinho d'água, tá? Um segundinho.
Imagino que com esse microfone novo vocês devem ouvir todo o som da água entrando pela minha goela. E agora vamos ao texto do livro. E lá vamos nós. Existem alguns acontecimentos que marcam a nossa vida ao ponto de virar uma lição para as próximas vezes. Certa feita, já com a Crazy Art Sonic Name sendo a minha única e trabalhosa atividade, um cliente entrou em contato para querer encomendar 4 camisetas. Como era início de ano, período de férias da maioria das pessoas, uma boa encomenda logo na largada do ano faz toda a diferença. Para me adiantar, comprei as camisetas e iniciei as pinturas, mandando as fotos via e-mail para o cliente ir acompanhando o processo. O fato é que, na confiança de receber pelo serviço, não fiz grandes exigências. O cliente foi demorando para fazer o depósito e as camisetas já estavam quase prontas, alegando uma questão de doença familiar, sendo este o motivo do atraso do pagamento. Toda semana eu encaminhava um novo e-mail querendo uma nova posição, já que as camisetas já estavam prontas. Eis que tive de ouvir a frase que marcou essa história. Disse o tal cliente, abrindo aspas para o cliente, prestem atenção meus amigos, ele disse o seguinte: "Não sou como o tipo de cliente que tu tá acostumado a atender. Eu vou te pagar, cara." Naquele momento, ele julgou todos os clientes da Crazy Art Sonic Name, colocando ele mesmo como o melhor de todos. Resumo da ópera, ele não só nunca me pagou, como simplesmente sumiu. Nunca mais retornou os e-mails, ficando eu sem ver o pagamento. E com 4 camisetas encalhadas, sabidamente com temas e tamanhos super específicos e dificultando em muito a sua venda para algum outro cliente interessado. Uma delas eu vendi meses depois, e as outras eu transformei em outra arte, futuramente vendida, mas nem de perto cobriu o transtorno e a irritação que aquela situação gerou. Desde então, eu tenho a seguinte política, e aí vamos à questão da política que eu implantei a partir desta situação. Eu cobro metade do valor adiantado, que é o sinal de 50%, e o restante depois que o trabalho ficou pronto. Muitos podem dizer que os demais clientes não têm culpa por alguém que não fez a sua parte no combinado. Eu prefiro usar disso como a política, que torna os meus clientes e quem vai confeccionar o produto comprado como iguais, uma segurança mútua. Pois, se o cliente me pagar o valor completo e eu sumir do mapa, também pode provocar alguma desconfiança em quem só me conhece via web. Lição aprendida, política implantada, uma vez desrespeitaram todos os meus clientes. Faço isso para que nem eles e nem o artista aqui sejam desrespeitados. Agora um PS aqui, um PostScript. Esse cliente encaminhava seus e-mails de um domínio que era @Petrobras, parará, parará, parará. Ironia do destino, não? Olha, companheiro Sonic, eu na verdade, assim, ó, nunca na história desse país tivemos uma política tão estabelecida na época que eu era presidente. E tu vem falar mal da Petrobras, Sonic, qual é o motivo? Ô, sai daí, ô Molusco, não é contigo, tá? Bom, gente, tirando essa brincadeira aqui do final, como eu coloquei ali pra vocês, né? Essa época em que ele encaminhou o e-mail era aquela época que tinha começado aqueles escândalos ali na Petrobras e milhões de dólares e de reais sendo, né, surrupiados do Brasil. A gente sabe que tinha muito partido envolvido nisso aí, não vou especificar essa parte, mas pra mim foi algo meio que pra pontuar, assim, né? Pô, o cara veio desrespeitar todo mundo dizendo que ele era um cliente diferente dos que eu tava acostumado a ter, ou seja, na cabeça dele, os meus clientes normalmente não me pagavam, só que no caso, quem veio a não pagar foi ele. Então, eu estabeleci, a partir dessa situação pontual, essa política, né, de cobrar os 50% adiantado. Geralmente, como é que eu fazia? As pessoas vinham me encomendar, durante muito tempo, durante 11, 12 anos da Crazy Art Sonic NM, o trabalho que eu mais fazia eram camisetas, né, pintadas à mão. Então eu ia na loja uma vez por semana, comprava um grande número de camisetas, aquelas ali que já tinham me encomendado, ia fazendo e conforme ia ficando pronta, entregando e avisando os clientes. Mas geralmente não encomendava. Tinha cliente que realmente queria pagar antes, eu aceitava. Mas eu sempre fui na questão mais da confiança, porque geralmente eram sempre clientes que já eram meus amigos ou conhecidos e que já tinham encomendado outras vezes, então tu vai pegando aquela confiança, tu não presta atenção muito. E esse aí, por ser um cliente que veio de fora, que era, né, eu tava ali falando com ele só por e-mail, era um cliente de uma outra localidade, eu expliquei pra ele como é que eu trabalhava e como eu tinha que ir no centro naquela época lá, comprar as camisetas, que a loja que eu compro fica no centro, né? Pensei, não, já vou comprar as camisetas dele. Já tava ali fazendo e o cara não me pagou e sumiu. E aí vocês imaginam, né, gente? O cara encomendou 4 camisetas, né?
todas com tamanhos específicos, com temas muito específicos e, né, eu não faço trabalhos para vender, eu faço trabalhos sob encomenda. Até coloquei aqui no meu tópico aqui para falar, trabalhar sob encomenda e não com vendas, né, porque muita gente acha ali que os produtos que eu faço, ali as coisas que tem nos meus perfis, estão para vender. Só que, na verdade, todos aqueles trabalhos ali já são com o cliente pronto. Sempre eu publico alguma coisa, se tu for ler ali no textinho, já tá ali para quem foi a encomenda, né? Então são sempre pessoas que já encomendam comigo, então todo o meu portfólio, digamos assim, são de trabalhos já vendidos, e óbvio, alguém vai lá e olha e eu, né, reproduzo mais para frente um outro parecido ou com aquele tema também, quando me pedem. Mas essa questão da política dos 50%, né, que eu coloco, assim, é um ensinamento que eu aprendi e que eu sei que quem ouve aqui o Sonic Cast também pega alguns ensinamentos para aplicar nas suas coisas. Eu digo assim, ó, quem trabalha sob encomenda, seja o trabalho que faça, seja a encomenda que for, se tu trabalha com comida, se tu trabalha no ramo das artes, do artesanato, da construção, se tu é marceneiro, enfim, qualquer coisa que tu faça que seja um trabalho sob encomenda, tem que cobrar 50% adiantado. Ah, mas e aí, como é que eu vou pedir pro cliente? Será que ele vai ficar meio assim? Olha, tu sabe o que tu vai entregar, né? Eu sou assim, eu sei que eu ia fazer o trabalho, eu sei que eu ia entregar, e eu preciso saber se a pessoa vai me pagar, porque tu tá encomendando. Quando tu tá encomendando um trabalho, tu tá encomendando algo específico, né? Tu não tá encomendando algo padrão que eu possa vender depois, vai ficar numa prateleira lá exposta, não, né? Tu encomendou pra ti, no caso a camiseta era um tamanho específico, era com um tema específico, eram bandas muito nichadas, assim, então não tinha muita saída, então foi bem complicado, né? Como eu coloquei no texto, uma eu consegui vender uns meses depois, sem modificar nada, e as outras eu tive que depois de um tempo transformar em outra arte, né? Pintar outra coisa por cima, pra pelo menos poder aproveitar o tecido ali da camiseta, né? Então esse é o ensinamento que eu queria passar aqui no texto do livro de hoje, tá, gente? Essa questão da encomenda, né? O 50% de sinal. Todo mundo que trabalha sob encomenda, faça o serviço que for, tire essa lição. Eu precisei aprender na pele, né? Poderia já ter feito isso anteriormente, né? Mas eu digo isso para todo mundo que trabalha com encomendas. Faça, por favor, cobra 50% adiantado. Porque senão é aquela coisa, né? Tu que investiu teu tempo, investiu mão de obra, gastou ali com a tua matéria-prima e no fim das contas a pessoa não paga, some, acontece algum motivo, então pelo menos tu pegando 50% adiantado, tu tá pagando teoricamente o teu material, né? E a tua pré-mão de obra. Bom, gente, eu vou tomar mais um golinho d'água, tá? E agora, gente, terminando aqui o texto do livro de hoje, nós vamos à nossa dica cultural, aquele momento bacana que tá esperando pra ver o que tu vai encontrar, qual será a dica cultural do Sonic Cast. Bom, gente, eu quero adiantar que novamente teremos duas dicas. Eu tô gostando dessas duas dicas, hein? Porque eu fico aqui pensando, confabulando o que eu vou montar, e hoje teremos duas dicas, tá, gente? A primeira dica cultural de hoje é uma dica musical, tá? Uma dica musical pra você que gosta do bom e velho rock and roll, pra você que gosta de uma musiquinha diferente, eu vou dar uma dica cultural de uma banda, tá? Formada por 3 meninas, né? Uma banda de mulheres, um power trio, que surgiu em meio à pandemia, formada em setembro de 2020, ou seja, um trabalho bem recente, assim, ó, pra você poder consumir a partir de agora e não perder mais nada que essas gurias façam, tá? O nome da banda é Uterine. A banda Uterine, formada pelas amigas, no caso a minha amiga de verdade, né, ali da banda, que é a Luísa Vox, que ela é guitarra e vocal. Também fazem parte da banda a Luciane Julie, que é a baterista, e a Emanuele, que é a baixista. Como elas mesmas se colocam, né, se identificam, uma banda feminista, antirracista e antifascista, né? E elas, para se apresentar, colocam lá no perfil delas o seguinte: a missão é ressignificar a nossa luta, nos fortalecendo e fortificando as nossas manas, que lutam por um mundo mais justo para todas. Eu achei a descrição sensacional. Elas fazem uma temática Riot, grunge. Para você que gostou de ouvir isso nos anos 90, vai se identificar muito com o som delas, tá? E muito bacana, né? Porque é uma banda formada por 3 gurias, né? Então a gente precisa fortalecer os trabalhos femininos, a música feita por mulheres, o trabalho que for. E vocês me conhecem, sabem que eu sempre que puder falar esses assuntos vou reforçar eles aqui, vou bater o pé mesmo, porque a nossa sociedade precisa entender que as mulheres precisam retomar o local delas que foi retirado por nós homens. Então, sempre que eu puder elevar mulheres, principalmente mulheres com uma causa tão nobre quanto essas, que falam de assuntos tão importantes através da música, né, das suas letras, eu vou colocar, né?
E se você ficou interessado, poxa, quero ouvir a música das gurias da Uterine, pelo que o Sonic falou, deve ser bom mesmo. Eu atesto que é muito bom, tá? Vocês procurem lá no Instagram, @uterine.riot. Eu vou soletrar, tá? Porque é um pouquinho difícil de escrever, tá? É UTHERINE.riot. O Riot se escreve R-I-O-T. Me senti quase que no programa do Luciano Huck agora. Soletrando, a palavra é Uterine Riot. Pô, é aquela coisa meio assim, né? E já que estou falando aqui da Uterine, da minha querida amiga Luísa, que também ouve este podcast, ela é ouvinte do Sonic Cast, ela cunhou um termo muito bacana, que ela vai Sonic-castizar quando ela começa a ouvir o podcast, e ela pediu pra que eu fizesse aqui um negócio pra ela, é uma imitação que faz muito tempo que eu não faço, tá? E que ela pediu, né, caso eu pudesse colocar, e eu não vou dizer quem é a imitação, tá? Então vocês, quando ouvirem o podcast, me mandem, eu quero ver se vocês conhecem, tá? A imitação é mais ou menos assim, ó. Lilo, eu quero ouvir o Elvis. Lilo, agora eu não quero mais ouvir o Elvis, Lilo. Eu quero ouvir a Uterine Riot. Lilo. Bom, um pedido da Luísa, atendido aí, que momento bizarro. E agora, meus amigos, peraí que eu vou dar mais um golinho d'água, só um segundo. Ai. Vamos lá, gente. A segunda dica cultural, vejam que eu estou empolgado hoje, tá muito ligeira aqui a coisa, tá? A segunda dica cultural de hoje é um trabalho muito legal da Aline Maurent. A Aline Maurent, ela criou uma marca de roupas chamada Para Todas os, como ela mesma coloca lá na descrição, para todos os corpos, estilos, idades e ocasiões. Foi um desejo dela de trabalhar com moda, vendo a mãe e as amigas encontrando roupas que vestissem bem. Por que acontece, né? Aquela coisa que a gente tem hoje em dia de idealização de corpos perfeitos, né? A gente, em questão de redes sociais, sempre aquelas modelos ou personalidades com aquela cabelo perfeito, a pele perfeita, né? O corpo perfeito. E acabam criando aquele padrão inalcançável, né? Porque... assim, gente, corpo é corpo, né? Então é muito complicado a gente idealizar um padrão como sendo o correto e que todas as roupas se adequem ou todas as situações se adequem, né? Se vocês forem pesquisar, por exemplo, lá na época de Michelangelo, né, na época de Leonardo da Vinci, se vocês forem olhar as mulheres em que eles pintavam nos quadros, eram mulheres que, se você for pegar pro padrão de beleza da época, pra hoje em dia, eram mulheres consideradas mais gordinhas, mais cheinhas, mais com curvas, né? E na época era o padrão considerado belo, bonito, né? Naquela época, uma mulher magra, como a gente teria hoje como uma modelo, ela era considerada feia, era considerada inclusive uma pessoa doente, né? Porque naquela época, quanto mais a pessoa comesse, era sinal de realeza, né? De ter posse, de ter dinheiro, né? E uma mulher muito magra era vista como uma pessoa doente, então não era tão belo, né? Pra vocês verem que a questão de beleza, o que a gente tem por belo, um corpo maravilhoso, a mulher gostosa, isso aí são padrões que são criados, né? E com o tempo eles têm que ser, né, desfeitos e ressignificados, né? E esse trabalho muito interessante da Aline Maurent, da marca Para Todas os, né? Que é exatamente isso, né? Roupas que façam bem e que a mulher que coloque a roupa se sinta bem com qualquer corpo, sendo baixa, alta, magra, mais gorda, enfim. Não interessa o corpo é apenas um padrão. Todos nós temos um corpo diferente um do outro, e essa é a ideia dela de ressignificar para todos os corpos, todas as ocasiões, estilos e idades. Gostou? Ficou interessado? Quer conhecer mais o trabalho da Aline? Procure em @loja.paratodas. Bem simples, né? A marca se chama Para Todas os, né? Para todos os corpos, mas o Instagram é @loja.paratodas. Espero ter explicado direitinho o trabalho da Aline, que é um trabalho sensacional. Tem um vídeo lá, gente, inclusive, no Instagram da Para Todos, em que ela explica ali a questão da marca, e ela tem um ensaio muito bonito ali com roupas pretas, porque ela explica ali que a questão do preto é o famoso casual ali, que todo mundo tem que ter aquela roupa de cor preta, e com várias modelos, amigas ali dela, que se tu for olhar assim, não tem uma igual a outra, assim, né? Tipo, uma mais baixa, uma mais gordinha, uma morena, uma mais loira, enfim, não tem padrão, né? A questão é exatamente isso, né? Todo mundo tem que se sentir bem com o corpo que for e com a roupa que estiver vestindo, e é isso que a Aline tenta passar na marca Para Todas os. Bom, gente, agora eu vou dar uma mudada total aqui dos negócios, tá, gente? Eu quero explicar, contextualizar umas coisinhas aqui, tá? No episódio passado aqui do Sonic Cast, não sei se vocês vão lembrar, se você ouviu o episódio número 5,
Se você tem ouvido, assim, o Sonic Cast pontualmente, assim, sempre que eu publico e eu fui ouvindo na ordem, você sabe que eu tô aqui contando uma história, né? Pegando os textos do meu livro, né? Que é o livro que eu gostaria de ter lançado e que eu nunca lancei, explicando passo a passo como é que eu fiz pra criar a Crazy Art Sonic NM, né? Hoje lemos um primeiro texto lá já com a Crazy Art Sonic NM existindo, mas um texto que ajudou com que eu criasse uma das políticas, né? Dentro do meu trabalho. E o episódio passado, eu tentei gravar ele 2 vezes, né? Porque como eu falei pra vocês, né? Eu não tava me sentindo tão legal no primeiro dia que eu gravei, mas não ficou tão bom assim, né? Eu gravei de novo, tudo mais. E agora, gente, depois no episódio passado, eu gravei pela segunda vez no dia 19 de agosto, né? E publiquei ele no domingo, dia 22/8, né? 22 de agosto. Então ali pela segunda-feira eu comecei a fazer as divulgações ali e tudo mais. Só que acontece, né? Como eu gravo o episódio e publico um pouco depois, às vezes no meio tempo, né, entre eu gravar e eu publicar, acontecem coisas que vão ficar pra trás, né? A ideia aqui do podcast é realmente ter sempre assuntos atemporais, né? Que você possa ouvir em qualquer época, em qualquer momento da sua vida, né? Porque eu sei, por exemplo, que tem gente aqui que tá ouvindo o episódio 6 que não ouviu os outros 5 lá que eu fiz, mais o piloto, né? Então, a ideia é essa, né? De tentar pegar sempre assuntos atemporais, contando essa minha história e outras coisas também. E o que aconteceu? Neste dia, né, no dia 22/8, nós tivemos uma triste notícia do falecimento do radialista, né, o jornalista Magro Lima, né, o Marco Lazarotto, né. O Magro Lima, ele era publicitário, trabalhava atualmente na Rede Atlântida, né, no grupo RBS, e ele sofria já há alguns anos, né? Descobriu nos últimos, acho que 2 ou 3 anos pra cá, que ele tinha uma doença degenerativa, né? Que ia enrijecendo os músculos do seu corpo, né? Então, com o tempo, ele não conseguia andar com a mesma facilidade, ele ficava muito tempo sentado e tudo mais. Com a questão da pandemia, todo mundo nas rádios estava fazendo os programas de casa, né? E o Magro Lima, no caso, esse problema da questão muscular dele afetou também, né, a questão das cordas vocais, né? Então, durante muito tempo, a fala dele foi ficando mais dificultosa, ele tinha mais esforço para falar, né? E o que gerou também uma situação muito triste, né? Porque alguns ouvintes começaram a ouvir os programas da Atlântida, né? O Pretinho Básico, que era o mais famoso de todos em que ele participava, e mandavam e-mails dizendo, pô, esse cara tá fazendo o programa bêbado, que não sei o quê. E aí ele teve que expor a história, né? Que de fato ele estava sofrendo de uma doença, né? Que impossibilitava com que ele falasse normalmente, a questão das cordas vocais. E aí, ó, vocês ouviram aí, passou a moto. E que aí ele tinha esse problema, então ele expôs a questão de saúde dele, né? Nesse período de pandemia, a esposa dele, né, que era a doutora Liz, né, teve todos os cuidados, né, porque enfim, né, imagina trabalhando num hospital com o Magro em casa, né, com todas as questões de saúde dele, ele já estava vacinado com as 2 doses para a Covid, né, mas mesmo assim ele pegou a Covid, veio a ser entubado, acho que ficou 1 semana ou 2 semanas entubado e não resistiu, veio a falecer e, né, a gente sabe, né, que as pessoas quando tem uma doença já pré-existente, ela tem um organismo um pouco mais fraco, um pouco mais comprometido, né, então ele veio a falecer exatamente nesse período, né, ele faleceu no domingo, dia 22, foi quando eu publiquei o Sonic Cast passado, e tinha gravado na quinta-feira, alguns dias antes, né? Então, até foi uma coisa engraçada, porque eu fiquei pensando assim, cara, ele veio a falecer, né? Exatamente no dia em que eu publiquei o Sonic Cast. E o Sonic Cast, vocês me conhecem aqui, né? Eu tento, às vezes, abordar assuntos que nem sempre vão ser tão leves, tão pesados, né? Mais pesados. E eu tento aqui botar pra cima, né? Falando alto, gritando, brincando, fazendo as imitações e tudo mais. Mas aquele dia eu fiquei bastante triste, tá, gente? Porque, assim, o Magro Lima, né? Ele era um cara, assim, que eu digo, assim, que eu me espelho bastante, tá? O trampo que eu tô fazendo aqui pra vocês, o Sonic Cast, questão de gravar podcast. Você sabe, né? Já falei lá no episódio piloto que eu sempre me inspirei em programas como o Cafezinho, Pretinho Básico, o programa Pânico lá nos anos 90, né? E o Pretinho Básico, atualmente, o Magro Lima era o produtor do programa, mesmo todas essas questões de saúde, ele seguia produzindo o programa, participava dos programas, sempre falando ali com a voz dele, sempre com as suas tiradas muito bem boladas, e ele é um cara que conseguia misturar isso, a questão do humor falado e com besterol, digamos assim, mas sempre com conteúdo, né? Sempre com o quadro lá que ele tinha das curiosidades curiosas, né? Onde ele sempre trazia algum fato bastante curioso e muitas vezes da cabeça dele mesmo, nem lia, né? E eu queria colocar aqui pra vocês, tá, gente? O Pretinho Básico tinha um quadro chamado Classificados do PB, tá? Quando começou a pandemia, eles começaram a divulgar
pequenos empreendedores, né? O quadro dos classificados, geralmente a pessoa mandava e-mail para vender carro, para vender casa, para vender algum aparelho. E aí eles começaram a divulgar perfis de microempreendedores. E aí eu peguei e mandei um e-mail lá para eles e chamei o Magro Lima ali nos directs ali do Instagram, porque o Magro Lima é um cara assim que, né? Aquela coisa assim, eu conhecia de vista, nunca falei com ele, assim, mais delongadamente, mas, tipo, conhecia de vista, assim, por trabalhos que faço e tudo mais. Ó, a moto tá com tudo aqui na lomba, hein? Eu vou até cuidar pra ver se não estão passando aqui na minha rua, mas enfim. E aí, conheci o Magro Lima, assim, de falar com ele e tudo mais. E aí, quando mandei o e-mail pro Pretinho, mandei ali no inbox ali do Instagram pra ele, né? Ó, cara, mandei um e-mail lá pro Pretinho, vou ver. E aí, no dia seguinte, para minha surpresa, ele leu meu e-mail no programa. Eu fiquei imaginando, cara, quantas pessoas não mandam e-mail para o Pretinho, né? Pra divulgar o seu trabalho. E no que eles lançaram essa ideia, no dia seguinte, já estavam lá lendo o meu e-mail, né? Divulgou meu Instagram. Foi bacana, porque ganhei bastante seguidor no dia, né? Consegui algumas encomendas também, depois por causa daquilo também. E aí, fui lá e fui agradecer ele, né? Ele só me mandou aquela mãozinha do soquinho dele. Cara, tamo junto, sei quem tu é, tipo, então, às vezes a gente pensa em que aquela pessoa tá lá num posto lá muito alto e que a gente, né, se chegar pertinho, assim, se encostar o dedinho já é legal, sabe? E o cara muito humilde, um cara sempre que, nas vezes que eu pude falar com ele, sempre muito atencioso, um cara muito querido. E eu acho que todo mundo que conhecia o Magro Lima tinha esse carinho por ele, tanto que as redes sociais ali no dia que ele faleceu era, né, uma enxurrada de gente publicando, muita gente que nem trabalhou com ele, né, de outras empresas do ramo, né? E se eu hoje faço aqui o Sonic Cast, né, o podcast aqui pra vocês, muito é dessa influência, né, de fazer a questão da comunicação falada, com humor, com brincadeira, mas também com informação. Então eu queria deixar aqui o meu abraço. Eu sei que tem gente que ouve lá das rádios que esse abraço vai chegar provavelmente em alguém lá que conheça a família dele, tá? E o Magro Lima, gente, ele tinha uma frase, não é exatamente uma frase, mas ele falou um pensamento que uma vez que me colocou assim, que eu guardo, assim, que é muito bacana, que é o seguinte, ó: cada um encontra o seu jardim secreto para se sentir completo. Então, por exemplo, assim, se tu gosta de escrever, o teu jardim secreto é tu pegar um caderno, ficar ali escrevendo ideias, textos, poemas. Se tu gosta de música, daqui a pouco teu jardim secreto é tu ficar ouvindo a tua música no teu fonezinho, quietinho na tua. Ou se tu gosta de tocar algum instrumento, aquilo ali te completa, aquilo ali faz sentir no teu cantinho, né? E no meu caso, fazer arte também é o meu jardim secreto, aquele momento que eu me conecto com tudo que possa existir. E nesse momento, o Sonic Cast gravar aqui o podcast, né, que é a última brincadeira que eu tenho aqui dentro da Crazy Arts, tem sido o meu jardim secreto, tá, gente? Então, eu queria, desde já, dizer que este podcast é em homenagem ao excelentíssimo Magro Lima, tá? E se você chegou até aqui, eu vou seguir com essa brincadeira da hashtag, você manda hashtag socalhada, porque essa palavra inventada e cunhada por Magro Lima, que não podemos deixar morrer um cara que, se tivesse vivo, ia dizer: parem de chorar por mim, façam piada. Então estamos aqui brincando, tentando fazer piada. Hashtag socalhada, se você chegou até aqui. Bom, meus amigos, eu vou encerrar o Sonic Cast de hoje. Hoje sem muitas imitações, sem muitas brincadeiras, um podcast um pouco mais focado em alguns assuntos, mas no próximo eu vou adiantar que será um episódio especial com uma história muito bacana da minha infância. E aí, desde já, eu também quero dizer que vai ter... Me pediram o bis, e eu vou fazer o bis daquele o quê? As falas do desenho do Pica-Pau. Vou separar várias outras falas e fazer várias outras falas de outros momentos do desenho do Pica-Pau e contextualizar um pouco mais do porquê que eu gosto tanto do Pica-Pau. E vou contar também uma história da infância, que as pessoas que ouvem aqui o Sonic Cast já me disseram que gostam de histórias da infância. Então, separei aqui. Por isso que eu até peguei e dei esse texto aqui hoje, tá, gente? O texto lá de quando a Crazy Arts já existia, né, pra colocar um texto da infância pra depois, assim, pra focar umas coisinhas aqui hoje e depois focar em outras, tá, gente? Quero agradecer se tu chegou até aqui. Me segue no Spotify, siga o Sonic Cast no Spotify, clica lá em seguir, que aí sempre que eu lançar o episódio novo você vai ficar sabendo. Me segue no Instagram, @Sonic_NM, no Facebook e no YouTube tu me encontra por Crazy Art Sonic NM. E se tu quiser mandar um e-mail pra contar o que tu tá achando, ou de repente que eu conte alguma história que eu talvez ainda não tenha contado, quer mandar uma reflexão maior, um textinho maior, eu leio todo mundo que me escreve. Me escreve lá pra sonic_nm@yahoo.com.br. Tá bom, meus amigos? Um beijo no seu complexo de Golgi. Um beijo, meus amigos, amigas e amigues. Um beijo e tchau, tchau.